O Ministério da Educação divulgou no início deste mês a proposta de orçamento das universidades federais para o ano que vem. Os números revelam cortes no investimento de mais de 40% se comparados ao orçamento deste ano. A proposta também prevê um corte de 18% no custeio das universidades, que é o dinheiro relacionado à manutenção e serviços. Em nota, a Universidade Federal de Ouro Preto comunicou que essa proposta de orçamento vai significar uma redução de 17,6 milhões de reais, o que pode trazer uma série de problemas para a manutenção das atividades. E para entender melhor todo esse quadro, eu recebo aqui no estúdio da TV UFOP o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UFOP, professor Rodrigo Bianchi. Olá, professor, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Olá, Felipe, é um prazer estar aqui. Certo. Rodrigo, o que esses possíveis cortes podem trazer, podem significar para a universidade? Ou seja, quais são os prejuízos? Naturalmente, esses cortes eles vieram no momento onde as universidades já têm passado por um processo de contingenciamento e corte ao longo dos últimos 3 ou 4 anos. Então, o impacto desses cortes, eles podem realmente produzir uma série de consequências na nossa manutenção. Nós saímos de um processo de expansão dentro do programa de reestruturação e expansão das universidades Reúne, dos últimos 10 anos, e onde se priorizou muito a questão da expansão das universidades. E hoje a gente carece de manutenções preventivas, preditivas, corretivas. Então, um corte desse montante, pode sim acarretar uma série de consequências do ponto de vista do funcionamento da universidade. E qual tem sido o esforço da universidade para tentar reverter esse quadro de cortes? É interessante essa pergunta, porque a universidade já vem se programando para esse tipo de ação, não tão abrupta como foi esse último corte, vamos dizer assim, nos últimos 3 anos, com diversos programas de conscientização de uso de recursos públicos, de uma forma geral, impressão consciente, transporte consciente e outras ações, e também com ações junto ao próprio MEC. Acontece que essas ações não estão sendo suficientes para suprir o contingenciamento e os cortes do governo. Então, por mais que a gente tenha trabalhado no sentido de otimizar, no sentido de realinhar, de readequar as nossas condições de uso, mesmo porque nós passamos por esse processo de expansão amplo nos últimos 10 anos, e agora nós estamos num processo de reestruturação, de consolidação, eles não estão sendo suficientes. E um corte desse montante, que representa, em linhas gerais, 2 meses de funcionamento da universidade, se realmente eles se concretizarem. Terá que ser feito um esforço muito grande da comunidade, que haja vista de um processo que já vem se estabilizando de uso consciente de recursos. Então, isso pode ser realmente bem difícil da gente equacionar sem a participação da comunidade, a compreensão da comunidade, e mesmo porque nós esperamos que o governo reverta essa situação. Como tem sido o diálogo com os professores, com os alunos e com os demais servidores em relação a esses possíveis cortes? É interessante porque o anúncio desse corte ele veio dentro de um sistema do governo, de monitoramento, execução e controle do MEC, do governo federal, de uma forma geral, e nós fomos pegos com essa informação no último domingo, há uma semana atrás. E desde então a gente tem trabalhado no sentido de compreender esses possíveis cortes dentro desse projeto de lei orçamentária anual. Então, a primeira universidade que eu conheço aqui realmente se demonstrou a preocupação com os cortes foi a Universidade Federal de Ouro Preto. Nós recebemos essa informação no domingo à noite e na própria segunda a gente já lançou uma nota da reitoria realmente com os números e com o impacto desses cortes. Essa nota ela tem repercutido em todas as universidades federais, no Brasil de uma forma geral. Nosso reitor na terça-feira já esteve em Brasília, fomos anunciados no domingo, segunda lançamos a nota, terça-feira já estava em Brasília, conversando com o secretário executivo, conversando dentro da ANDIF, Associação Nacional de Dirigentes de Instituições de Ensino Superior. Amanhã nós teremos uma comitiva até Brasília, iremos novamente conversar com o secretário, com o Ministério do Planejamento, para realmente compreender esse corte e realmente compreender que ações nós devemos tomar, se realmente eles se concretizarem. Então, a informação que nós repassamos à nossa comunidade foi por meio da nota. Ainda nós não tivemos a compreensão total desse impacto no orçamento de 2017. Então, nós estamos construindo agora quais os impactos formais disso, como nos planejarmos para isso, tentando reverter essa situação e deixar o mais transparente possível para a nossa comunidade, a tal ponto de ter uma informação transparente e concreta. Bianchi, a UFOP ela tem crescido na última década em relação ao número de alunos, Exatamente. Mas que dobrou.
Existe um risco, por exemplo, da universidade não abrir novas vagas se esses cortes firmarem? É interessante a pergunta, porque nos últimos 10 anos, realmente, a gente mais do que dobrou o número de alunos de graduação, quase dobrou o número de alunos de pós-graduação. Nós temos praticamente 60% de professores contratados nos últimos 10 anos. Dobramos o número de professores doutores, 70% de professores doutores. E eu costumo dizer que a UFOP está se reencontrando nos últimos 10 anos. Nós temos uma universidade que é secular, centenária, né? E mais que cujo público hoje de servidores, sejam eles docentes ou técnicos administrativos em educação, eles têm agora praticamente 50% a 60% nos últimos 10 anos. Então, esse redescobrimento da UFOP são nos 10 anos. E esse impacto de crescimento de graduação, de pós, de projetos de extensão, inovação, ele repercute diretamente no orçamento que a universidade recebe, no que nós chamamos de matriz Andifes. Ou seja, o governo estabelece um montante a ser distribuído para as universidades e os indicadores dessas universidades, tanto qualitativo quanto quantitativos, é que corresponde ao orçamento. Então, se nós não cogitamos em nenhum momento cortar o número de ingressantes, né? Mas realmente, se isso acontecer, nós teremos um impacto a curto prazo, do ponto de vista de uma economia, mas um impacto a médio e longo prazo altíssimo do ponto de vista de orçamento. Então, o orçamento da universidade ele pega os indicadores da nossa instituição dos últimos 2 anos. De 2017, nós tomamos os números de 2015. Então, o impacto de cortes de ingressante em 2017 vai repercutir naturalmente no orçamento a ser recebido em 2019. Então, nós temos que ter muita ciência disso, não cogitamos esse tipo de cortes em nenhum momento, não é esse o papel da universidade, esse processo de expansão veio de uma forma de possibilitar o maior número de estudantes dentro da Universidade Federal, acreditando que isso seja realmente uma universidade pública, gratuita, né, autônoma, e nós acreditamos que isso vai ser revertido, não com cortes de graduandos ou de pós-graduação, mas sim com a reversão dos cortes do orçamento do governo federal. E existe a possibilidade da universidade não finalizar suas atividades no ano que vem? Olha, Felipe, nós estamos trabalhando para que isso não ocorra. Ou seja, a gente quer finalizar as atividades em 2017. Para isso, nós temos que realmente fazer o maior uso dos recursos de 2017. A gente sabe que o impacto é grande, tanto do ponto de vista de manutenção, né? Nós passamos por esse processo de expansão, agora a gente vem por esse processo de consolidação, todos os prédios, todos os laboratórios, todos os números de cursos, né? E número de novos alunos que entraram, eles podem ter um impacto muito grande se isso não se concretizar. E para isso nós temos que trabalhar não só com a lei orçamentária, envolvendo a nossa comunidade com ações prioritárias. Por exemplo, dentro do plano de desenvolvimento institucional da UFOP, né, que está no seu processo final agora de aprovação no Conselho Universitário, já teve 2 consultas públicas, deixa-se claro quais são as prioridades da nossa comunidade em relação aos próximos 10 anos. Ou seja, a comunidade já apontou aquilo que ela vê como prioridade de uma forma geral. E, ao mesmo tempo, há necessidade de captação de recursos externos, não só da pasta do MEC, mas também do Ministério dos Esportes, do Ministério da Cultura, né? E afins, para que a gente possa realmente fazer o nosso dever e que faça a universidade funcionar. As políticas passam, as crises passam, a universidade fica. Acreditamos mesmo que essa universidade, que a gente tem uma universidade autônoma, certo? Pública, gratuita, e ao mesmo tempo que a gente possa planejar 2017 com a participação da comunidade de uma forma geral, para que a gente chegue em 2017 com tudo concluído, com as nossas propostas concluídas. É difícil? É. Esse corte atual ele não vem no momento final, ele vem no final de contingenciamento muito alto desde 2013, 2014 e impacta negativamente os nossos planejamentos. Muito difícil você se planejar se a cada momento você tem uma decisão diferente. Para você ter uma ideia, do ponto de vista financeiro, econômico, né? Esse corte representa 2 meses de funcionamento da universidade. Então, adequar esses 2 meses é muito difícil. Para isso, realmente, nós temos que tentar reverter ao máximo possível esse corte junto ao governo, sensibilizar os nossos secretários, né, de educação, sensibilizar nossos ministros, sensibilizar nossa presidência, que a educação é uma prioridade. Não se corta aquilo que se quer priorizar. Então, se a gente realmente acredita, a nossa comunidade acredita, nós precisamos lutar por isso. E precisamos fazer também o nosso dever, como gestão, como gestores e planejamento da instituição. Então, realmente, o impacto é grande, esperado de 2 meses, mas a gente espera que em 2017 realmente a gente chegue com os nossos planejamentos concluídos. Ok, Bianchi, obrigado pelo esclarecimento. Eu que agradeço, Felipe, a possibilidade de
demonstrar à nossa comunidade como nós estamos preocupados com isso e conclamar a participação de todos. Muito obrigado. E o orçamento das universidades federais vai ser incorporado ao projeto de lei orçamentária anual, que o governo deve enviar ao Congresso até o fim de agosto. Vale lembrar que a proposta pode passar por revisão.